sou a dona proprietária da estante da autora e hoje eu vou falar para vocês da história desse livro aqui, que é o livro que vocês ouviram, né, viram, né, no vídeo passado, explicando, né, contando o livro do milagre, né, como foi que Deus realizou o sonho desse livro ser publicado e blá, 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 blá. A Praia do Farol Velho é o livro do milagre, o livro do sonho, o livro que Deus me ajudou a publicar, cara. E esse livro é uma história de romance. Uma das coisas mais engraçadas, quando eu falo que o livro está associado com uma coisa que Deus me deu, e sonho, e milagre, e não sei o quê, as pessoas pensam que o livro tem a ver com religião. Eu não sei porque, eu fico pensando, será que é porque todo crente escreve livro de Deus? Mas não, meu livro não é sobre isso, meu livro é uma história de amor. E quando eu falo, eu lembro muito bem que quando eu falava, eu publiquei um livro, contava a história, o testemunho, porque o crente tem isso de contar testemunho, né? E aí eu ia lá na igreja e eu contava o testemunho do livro. E o pessoal pensava, é um livro sobre Jesus, sobre milagres. Não, é um livro de uma história de amor. Aí, pô, uma história de amor? É uma história de amor. Agora vamos conhecer essa história de amor aqui. Eu vou ler pra vocês o que tá escrito aqui na parte de trás, que é um resuminho da história. É assim: a enfermeira Daniela recebe um convite irrecusável para trabalhar na casa de veraneio de um empresário rico chamado Armando. Só não esperava que o homem fosse um melancólico e meticuloso perfeccionista. De temperamento difícil, humor ácido, Armando não seria o melhor companheiro para passar 4 semanas de julho na Praia do Farol Velho. No entanto, a obstinação de Daniela em fazer Armando ver o mundo com outros olhos mudará por completo e abruptamente a vida dos dois. Chique, né? Fala se não é chique esse negócio aqui. Esse livro aqui conta a história deles dois. A Daniela, ela é uma enfermeira, como tá aqui dizendo. A Daniela, ela é uma personagem que tem um temperamento muito diferente, sabe? Ela tem um jeito de lidar com a vida muito diferente. Por exemplo, ela é enfermeira, né? E ela não trabalha num hospital, ela trabalha cuidando de pessoas idosas. Então, a forma como ela trabalha com essas pessoas, como ela lida cuidando dessas pessoas, faz com que a gente tenha uma certa empatia com ela. E ela tem uma empatia com a vida. Eu acho que a Daniela é uma pessoa muito empática com o mundo. Ela tá passando por dificuldade em cima de dificuldade, mas ela tá ali, sabe? Segue em frente. Ela é muito resiliente. Acho que essa palavra, empática e resiliente. Eu acho que é assim que é a Daniela. E ela é muito banda voou. Aqui no Pará a gente chama a pessoa que é meio lesa, meio doida, meio assim, maluca da cabeça, assim, banda voou. Mas ela é uma banda voou responsável. E ela é dessa maneira, ela é super pra cima, sabe? Uma pessoa animada, sabe? Que gosta de festa, que gosta de dançar, que gosta de ser feliz, sabe? Que vê passarinho verde de manhã cedo, entendeu? Tem uma frase que ele diz, se eu não me engano, ele fala isso, que ela é como um arco-íris, né? Então ela é muito assim pra cima, um alto astral lá em cima. E como a gente viu aqui, o Armando, ele é o oposto dela, né? Ele é perfeccionista, meticuloso e melancólico, ele tem um humor ácido. E é verdade, o Armando, diferente da Daniela, ele é um personagem frio, é um personagem que ele está recluso, né, dentro da casa dele, e ele tem esse sentimento de tristeza, sabe? É uma pessoa muito depressiva, dá pra perceber pelo jeito dele que ele é assim. E tem um motivo pra ele ser dessa maneira, no decorrer do livro você vai descobrir, né, o motivo por ele ser assim. E ele tem esse jeito de lidar com a vida super organizado e perfeccionista ao extremo, e não combina muito com a Daniela. Então, você pode me perguntar, então, como é que esses dois se encontraram dentro dessa história pra se encontrarem? Como é que o Armando e a Daniela vão, de mundos completamente diferentes, com jeitos de ver a vida completamente diferentes, acabam se apaixonando? Porque é assim, né, garota? Pelo amor de Deus, né? Os opostos se atraem. Agora vamos falar da história em si. A Daniela, ela tá passando por momentos de dificuldade financeira. Então, o que acontece com a Daniela? Ela precisa de uma certa quantia de dinheiro para saldar algumas dívidas. Mas ela não tem para onde recorrer, porque assim, ela trabalha cuidando de idosos. E ela cuida desses idosos até que eles faleçam. Porque ela é muito... Até que essas pessoas, elas vão embora, né?
Então ela cuida dessas pessoas. Só que aí ela tá passando por uma grande dificuldade financeira. Primeiro porque ela tinha um namorado, que essa garota ela é louca, entendeu? A Daniela tinha um namorado que ela fazia tudo por ele. Sabe aquela pessoa trouxa? Assim era a Daniela. E a Daniela fazia tudo por esse cara. E esse cara largou ela. E ela ficou uma mão na frente e outra atrás. E ela precisava saldar algumas dívidas. Então chegou o tio dela, um tio que sempre ficou longe da família e tal, por causa do trabalho dele. E ele trabalhava com um homem, um cara muito rico e tal, e trabalhava como mordomo, e ele ia sair de férias, ele precisava de alguém pra ficar no lugar dele durante esse 1 mês de férias que ele teria. Ele ofereceu esse trabalho, ó, minha sobrinha, esse trabalho é ótimo pra você, você tem que cuidar do meu patrão, você tem que ficar ali observando ele. Não é muito diferente de cuidar de um idoso, porque ele tem umas certas diferenças e tal. E ela percebeu na cabeça dela, não, que deveria ter algum tipo de problema de saúde. Então ela pensou, então tá, a pessoa certa sou eu, porque eu cuido de pessoas assim. E ela foi, embarcou, porque era a chance dela, era a única oportunidade que ela tinha de conseguir o dinheiro. E o tio dela ganhava um salário muito bom. Então seria uma coisa muito fortuita do universo que ela tivesse um trabalho comercial. A única coisa que ela tinha que fazer era ficar na casa desse patrão durante 1 mês, 4 semanas. E o livro é dividido em períodos. A primeira parte do livro é primeira semana, capítulo 1. Então tem alguns capítulos que estão dentro da primeira semana de julho. E assim vai, segunda semana de julho, terceira semana de julho, quarta semana de julho. A história se passa em 1 mês dentro, né? O tempo da história é de 1 mês. 1 mês. E aí você vai vendo por semana. Aí cada semana acontece uma coisa diferente entre eles. A Daniela vai pra casa desse homem e acaba descobrindo que ele não tem nenhum problema físico, literalmente falando. Ele tem problemas psicológicos. E ele faz tratamento, tá? Não é uma pessoa que não tá fazendo tratamento. Não, ele tem um tratamento. Mas tem uma coisa que ela percebe que ela não consegue. Ah, tem um problema, vou deixar quieto. Não, ela quer se meter. O negócio dela é ajudar as pessoas. Então, ela começa a ajudar esse cara. Ela percebe como a vida dele tá uma bosta. Então, ela vai lá e tenta mudar isso. E o Armando vive naquela casa, uma casa de praia que fica onde? Na Praia do Farol Velho. A Praia do Farol Velho é literalmente uma praia que fica lá na cidade de Salinópolis. Fica no oeste do Pará. Se minhas pesquisas no Wikipédia não estiver errada. E essa praia do Farol Velho é uma praia muito longa, né? Muito, muito longa. E lá se concentra as verdadeiras mansões dos ricos paraenses, né? Inclusive até o senhor governador, né, prefeito, tem gente bem famosa que tem casa, não, gente, mansão naquele lugar. Então eu pensei na minha cabeça, vou colocar a casa do milionário do Armando lá, entendeu? E aí eu falei, vou colocar lá. Tem uma coisa muito interessante sobre essa Praia do Farol Velho. Quando eu escrevi esse livro, porque esse livro, além de ser uma história que passa em 1 mês, ela foi escrita em 1 mês. Então, foi 1 mês que eu passei pesquisando tudo sobre Salinópolis, Salinas, as histórias, pesquisando foto e aprendendo sobre o lugar para poder escrever a respeito. E aí tem uma coisa que eu gostaria de contar, com uma curiosidade sobre o livro. Quando esse livro foi escrito, o primeiro rascunho dele foi escrito sem eu nunca ter pisado em Salinas. Nunca pisei lá. E aí aconteceu que, entretanto, todavia, o destino, Deus, me permitiu conhecer o lugar. E eu fui através de um evento da igreja, numa caravana, fui para Salinópolis e lá eu pude pisar, andar pelas vias, conhecer as ruas, sentir o cheiro das coisas, porque é uma cidade que tem um cheiro muito forte de mar. Todas essas experiências, eu andei sobre as areias, a única coisa que eu não fiz, por mais maluco que seja, eu não fui na Praia do Farol Velho, eu não fui lá, mas eu conheci outras praias. Por exemplo, a Praia da Corvina, que é eu acho que é do lado dela. Então eu vi de muito longe, mas eu vi a Praia do Farol Velho. E a minha história se passa lá. E aí, quando eu fui pra lá, eu revisei o livro, colocando as minhas impressões do lugar dentro do livro. Então, mesmo tendo escrito o primeiro rascunho sem nunca ter pisado lá, quando eu fui lá, eu ainda tive a oportunidade de revisar o livro e colocar coisas novas lá dentro. Pra mim foi uma coisa maravilhosa. Então,
Gente, sério, a Praia do Farol Velho, mesmo eu não estando indo lá, mas eu vou panfletar mesmo assim, porque é bonita. É uma praia muito bonita, muito bonita. Tem várias casas muito bonitas lá também. E uma dessas casas é a do Armando, da minha história, né, gente? E aí o Armando mora nessa casa. Só que essa casa dele é toda programada, é toda organizada, não tem uma coisa fora do lugar. A vida dele é coordenada por um caderninho. Tipo assim, 8 horas café, 9 horas tal coisa, 10 horas tal coisa, meio-dia, em ponto, tem que comer a comida no almoço, tal hora tem que fazer isso, tal hora tem que fazer aquilo. Então tudo é milimetricamente organizado na vida desse macho. E a Daniela não é assim, sabe? Ela não acorda às 7 horas da manhã, sabe? Ela não gosta da vida ser cronometrada, ela não gosta disso. E aí depois de uma grande discussão entre eles, um embate ferrenho, eles decidem, em comum acordo, conviver durante essas semanas sob uma regra apenas. Um dia, o Armando faz exatamente aquilo que ele quer fazer, que está dentro da sua agenda de trabalho, e no outro dia, ela faz o dia dele. Ou seja, ela escolhe o que eles vão fazer. Vamos supor assim, uma das coisas que ela faz ele fazer, por exemplo, caminhar, correr pela praia. É uma das coisas que ela decide fazer junto com ele, já que não estava na lista das coisas que ele faz, entendeu? Então, eles começam a fazer coisas diferentes. Então, no dia dela, é uma loucura. Ela faz o que ela quer, acontece coisas bem malucas, porque é o dia dela, entendeu? Então, tem um momento que eles vão assistir um filme juntos, tem um momento que eles saem. Deixa eu ver aqui mais. Tem uma cena que eu adoro, pra mim é uma das minhas favoritas, porque foi uma das que eu aprimorei quando eu visitei a cidade, que é quando eles vão fazer compras. E ele nunca sai de casa, o Armando ele tem problema com isso. No livro eu não coloquei esse nome, mas existe essa doença chamada agorafobia, que é a pessoa ter medo de multidões, e ele tem esse problema, ele não consegue sair de casa, ele ficou muito preso dentro da casa dele, confinado ali. E ela conseguiu fazer com que ele saísse. E aí eles vão pro supermercado. Ele não muda a roupa dele, fica com aquela roupa velha, requinguela, mas ele vai e ajuda ela, eles fazem as compras num grande supermercado que realmente existe lá. Existe um enorme supermercado lá em Salinas e foi nesse supermercado que eles foram. E quando eu fui lá em Salinas, eu coloquei eles lá dentro, eu visualizei eles lá dentro, foi uma experiência única, pra mim foi uma coisa assim maravilhosa. Então se você for lá, quando vocês entrar lá no supermercado de Salinas, a Daniela e o Armando foram lá. Mas é uma história muito bonita, é uma história envolvente, uma história divertida. A Daniela faz muita coisa muito engraçada, sabe? Eles experimentam muitas coisas bonitas e acaba rolando um clima, acaba rolando um amor, entendeu? Um romance, né? Um negócio assim mais chamegado, entendeu? Só que tem tipo um plot twist no final e uma reviravolta, né? Como a gente chama em português, né? Uma reviravolta no final que surpreende, emociona, faz a gente querer saber mais sobre eles, entende? Então, o Armando e a Daniela são um casal super, hiper, mega shippável, eles são divertidos. O Armando é um cara muito romântico, gente. Pense num homem romântico. Mas no começo não aparenta muito não, mas aí depois ele fica. E tem umas coisas muito interessantes, cenas muito bonitas. Se eu for dizer uma cena que eu amo desse livro, eu vou mostrar aqui pra vocês. Só ler um trecho deles pra vocês ficarem curiosos. Tem uma cena de dança. Todo livro que eu escrevo tem uma cena de dança, porque eu amo isso daqui. Eu amo cena de dança. Eu acho que essa deve ser, por exemplo, a minha marca registrada. Todo livro meu tem que ter uma cena de dança. Então, aqui tem um trechinho da cena de dança deles dois. Os passos lentos que o ritmo daquela música romântica pedia. Ele pousou inseguro uma das mãos na cintura dela. A outra se encontrou incômoda, em contato com os dedos longos e delicados de Daniela. Ela, com aquele salto, ficava com os olhos na mesma linha dos dele. Era impossível evitar mergulhar no mar azul dos olhos de Armando, assim como era irresistível aquela proximidade não sentir o perfume dele. Um aroma que se perpetuava no mais profundo dos sonhos dela, mesmo quando ela não queria. Ah, meu amigo, pense num homem bonito. Esse homem é o Armando. Armando tem os olhos azuis, galera. Os olhos do Armando foram inspirados num ator chamado Dan Stevens. Você vai ver uma fotinho dele aqui do lado, provavelmente. E ele tem os olhos super azuis, sabe? Lindos, maravilhosos. Falei, cara, ele vai ter que ter o olho azul.
E aí eu pensei, vai ter os olhinhos azuis e maravilhoso. Como que eu vou ler esse livro? Eu tô interessadíssima, eu preciso ler. Se você se interessou para conhecer a história do Daniel e do Armando, esse enemies to lovers paraense, você tá entendendo? Praiano, com música, com luau, entendeu? Com tudo que tem direito. É só você ir lá no link que está debaixo desse vídeo e comprar o seu livro físico, mas ainda não tem versão e-book. Mas você pode, né, queridas, amadas, comprar esse livro lá através da editora e ler, minhas queridas, e ler. Se você quiser, você pode ler. E se tiver alguém aqui do Pará, se for aqui do Pará, se quiser esse livro, eu tenho algumas cópias desse livro e eu posso vendê-las para vocês. Então, se você quiser, se for do Pará, você conhece, que você quer, de Belém, eu quero, eu arranjo, dou um jeito de conseguir esse livro para você, tá bom? Mas é pouquíssimas cópias, então se você quiser, se tiver interesse, é só falar comigo. Mas o link tá ali lá embaixo, você pode comprar o livro pela editora também. Em breve, se Deus quiser, que Deus é pai, esse livro vai estar em e-book. E aí você vai poder, vai ler no mundo inteiro, vai poder ler o livro, certo? Então é isso, gente. A história da Daniela e do Armando é essa. Tem muito mais coisa por trás do livro? Tem. Mas aí você tem que ler pra saber, né? Eu não vou contar tudo, porque eu não posso dar spoiler. Mas aí você tiver interesse, pode comprar, que vai ser maravilhoso, tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tem interesse de comprar o livro, o link tá lá, tudo lá embaixo. Pode falar comigo nas DMs das redes sociais, no Instagram, no Twitter. Só falar. Mas se for do Pará é muito mais fácil pra mim, né? O Pará não, né, minha senhora? Que tem gente que mora no Pará, mas lá no confim da terra. Como é que eu vou levar o livro pra lá? Tá louca? Não. Tem que ser de Belém, tá bom? Não inventa. E aí, é isso. Mike tem que falar nesse negócio, toda vez eu esqueço. Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com alguém que você gosta. E olha, lê o livro da minha colega, entendeu? Aí você manda lá pra pessoa. E é isso. Até o próximo vídeo, que